Boa noite! Seja bem-vindo a mais um programa Abrindo a Bíblia. Estamos muito felizes de ter você, teu irmão, teu amigo aqui conosco mais uma vez. Nesse momento, eu gostaria de apresentar o pastor Joel da Hora, que é o preletor, é quem apresenta os estudos neste programa. Boa noite, pastor Joel. Boa noite. É um prazer também estar com todos vocês aqui para juntos abrirmos a Bíblia e participarmos de mais um programa, de mais um estudo. E hoje eu tenho um motivo especial para estar mais feliz ainda. Vários já sabem, mas talvez alguns não sabem. Quem está apresentando aqui, quem me apresentou, acabou de falar, é a minha estimada esposa, Viviane. E eu sou muito feliz, grato a Deus por esse privilégio que Deus me dá de, nesta noite, estar aqui participando, nesse momento com vocês, estudando a Bíblia, juntamente com a minha esposa. Muito obrigada. E eu agradeço as palavras do meu digníssimo esposo. Agradeço pelo privilégio e oportunidade de estar aqui com ele neste programa tão abençoado, esse programa que traz a verdade através da palavra de Deus. E antes de nós começarmos o estudo dessa noite, nós vamos orar pedindo a orientação do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo, através deste estudo da palavra de Deus, para que venhamos entender e principalmente colocar em prática em nossas vidas. Então, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente por todas as bênçãos, agradecemos pelo teu perdão, agradecemos pela proteção, pela nossa salvação através de teu amado Filho Jesus. E neste momento também te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste canal para estudarmos um pouco mais da tua palavra. Amém. Senhor, neste momento te pedimos a unção, a direção, a guia do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra. Amém. Compreender o que tu queres que nós entendamos e também que nós possamos nos localizarmos dentro dos eventos deste mundo nesses últimos dias, possamos compreender também palavras e estudos que são considerados como mistérios, mas que o Senhor quer nos revelar, quer nos mostrar, e o que o Senhor quer nos ensinar e principalmente nos ajudar a colocar em prática em nossas vidas. Amém, Senhor. Te pedimos que venha ser com todos os internautas, com as suas necessidades, com as suas urgências, que o Senhor venha abençoar a cada um dentro da tua grandiosa vontade. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então, sobre o que nós vamos estudar nessa noite? Porque na semana passada nós concluímos os estudos da parte histórica do livro de Daniel, não é verdade? Que se estendeu até o 6º capítulo. E hoje nós vamos iniciar o estudo de um bloco profético, com base nos últimos capítulos do livro de Daniel. Interessante que até nesse sentido nós encontramos uma simetria perfeita no livro de Daniel, né? O livro de Daniel parece que está dividido no meio, pois tem 12 capítulos. 6 capítulos são históricos e 6 capítulos são proféticos. Então, nós concluímos os capítulos históricos na semana passada e hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos proféticos. Muitas pessoas dizem, né, que assim como o Apocalipse é um livro selado, Daniel é um livro quase que incompreensível, né? Mas nós vamos ver que é perfeitamente compreensível, principalmente porque nós já oramos pela unção do Espírito Santo e agora nós vamos começar a estudar. Então, vamos lá? Vamos lá. Dentro do que você falou, meu amor, que muitos entendem que é quase incompreensível, né? Inclusive o título do estudo desta noite é o que significam os animais de Daniel 7. Muitas pessoas, quando lê ou ouve falar sobre esses animais, eles ficam assim sem entender, na verdade. Animal tem várias cabeças, animal que originalmente não tem asa, mas na visão aqui
alguns deles têm asas, né? É uma coisa assim meio complicada. O que significa isso? É exatamente sobre isso que, com a graça de Deus, vamos procurar entender nesta noite. Então vamos abrir a Bíblia juntamente conosco. Como a minha esposa já falou, nós estamos iniciando agora a série profética, capítulo 7. Então abra sua Bíblia aí, Daniel, capítulo 7 e o versículo 1. Vamos ler? Está escrito assim: no primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. Então vamos primeiro entender algumas curiosidades, alguns dados importantes aqui, interligar um pouquinho isso aqui com a história, né? Nós terminamos o bloco histórico semana passada. Naquele bloco nós percebemos que Beltsazar foi o último rei babilônico, porque quando ele estava naquela grande festa, que apareceu a mão lá, o dedo, escrevendo na parede, pesado foste na balança e achado em falta, naquela mesma noite Beltsazar foi morto e Dario, que era rei dos Medos, assumiu o trono e a partir de então o Império Universal ficou sob o comando dos Medos e dos Persas. E aquele acontecimento ali foi no final do reinado do rei Beltsazar. O capítulo 5 do livro de Daniel fala do final do reinado de Beltsazar. Mas esta visão aqui, o texto diz que foi no primeiro ano de Beltsazar. Então Daniel teve essa visão antes do acontecimento que está no capítulo 5 de Daniel. Se fosse colocar o livro de Daniel em ordem cronológica, este capítulo, o conteúdo deste capítulo 7, estaria colocado antes do conteúdo do capítulo 5. Porque o conteúdo deste capítulo, esta visão, ele teve no primeiro ano do rei Beltsazar. E o capítulo 5 narra do último ano do rei Beltsazar. Mas esse livro, ele não foi organizado de forma cronológica, como a minha esposa explicou no início, né? O livro de Daniel, ele foi dividido em duas partes. Ele está organizado, sim, não está bagunçado não, está organizado, mas não em ordem cronológica, né? Foi agrupado a parte histórica, os 6 capítulos primeiros abordando o aspecto histórico. E depois os últimos 6 capítulos abordando os aspectos proféticos, as profecias, as visões, os sonhos que Daniel teve estão nos últimos 6 capítulos. Mas algumas dessas visões ele teve durante o reinado de Beltsazar, outras ele teve durante o reinado de Dario, outras ele teve durante o reinado de Ciro. Então, ao longo dos anos, dos reinados destes reis, ele teve as suas visões, né, que estão relatadas nos últimos 6 capítulos. É interessante essa forma de apresentação do livro, porque a nossa vida é mais ou menos assim, né? Nós baseamos acontecimentos dentro de datas históricas, dentro de datas que são importantes para nós. Por exemplo, se nós falarmos assim, lembra aquele ano que nós nos casamos? Lembra aquele ano que nasceu o nosso primeiro filho? Naquele ano também aconteceu isso. Então, primeiro narrou toda a história ao longo da vida de Daniel. Então, agora é como se fosse o encaixe de detalhes, como se falasse assim, lembra o reinado de Beltsazar, aquele lá que teve a escrita na parede? Então, no primeiro ano aconteceu isso. É interessante, né? Deus é tão maravilhoso que Ele coloca de uma forma que fica mais fácil de nós compreendermos. Né? Com certeza. Um outro detalhe muito importante, na verdade, é um entendimento básico, é um entendimento fundamental que nós devemos ter claro em nossa mente quando vamos estudar estes capítulos proféticos. Por exemplo, o capítulo 7 de Daniel, é importante nós termos em mente que as coisas que Daniel contemplou neste sonho, nessa visão que está registrado nesse capítulo, são coisas simbólicas.
né? Quando nós entendemos isto fica mais fácil de nós entendermos o que está escrito, o que quer dizer, qual o significado. Então, o que nós vamos ler aqui, que Daniel viu naquela visão, não são coisas literais, são simbólicas. É uma coisa que ele viu, que ele narrou, mas essa coisa significa outra. Por isso da pergunta do assunto desta noite, né? O que significam os animais do capítulo 7 de Daniel? Porque, na verdade, tudo é significativo, tudo é simbólico aqui. É até, de certa forma, fácil nós visualizarmos esses animais. Mas entender o que esses animais que a gente imagina na nossa mente significam é que nós vamos estudar nessa noite, né? Exatamente. Então vamos lá. Talvez alguém esteja pensando, mas, irmão Joel, como que o irmão chegou nessa conclusão de que o conteúdo aqui, visto por Daniel, é simbólico e não literal? Para entendermos isso, no mesmo capítulo 7, versículo 17, vamos ler o que está escrito, porque aqui mesmo vem a explicação. Verso 17 diz assim, olha, os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Está claro? Não é uma conclusão minha, baseado somente na minha imaginação. Eu afirmei que o conteúdo aqui é simbólico, né? Cada coisa que ele viu significa alguma outra coisa, aponta, indica para alguma outra coisa. Não é por uma conclusão imaginária da minha mente, mas é com base no que está escrito, né? O texto deixa claro que o verso 17, os 4 animais são 4 reinos, significam 4 reinos, indicam 4 reinos. Muito bem. Então, com isso em mente, vamos continuar prosseguindo estudando essa visão, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos voltar agora no início do capítulo. Vamos ler agora os versos 2 e o versículo 3. Leia conosco. Está escrito assim, olha. Daniel disse, na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Então, peraí, olha só. Então, como o livro é simbólico, né? Cada elemento tem um significado. Então, eu posso começar a perguntar o que significa, né? Então, o texto está falando que eu vi 4 ventos. O que significam esses ventos? O texto também fala assim, agitando o grande mar. O que significa esse mar, esse grande mar? E 4 grandes animais, o que significam esses animais? São os elementos que estão citados aqui. Exatamente. É muito boa essas perguntas, minha esposa, minha querida, porque bem aqui no início algumas pessoas já se prosseguem lendo, sem entender. Aí, sem entender esses 2 primeiros versículos, aí fica sem entender o resto do capítulo todo. Então, essas perguntas são muito importantes e nós vamos ver a própria Bíblia explicando, né? Porque não deve ser uma interpretação minha, particular, né? Está escrito que a palavra de Deus será regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, nós vamos comparando texto com texto e a Bíblia mesmo se explica. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias está um pouquinho antes do livro de Daniel. Jeremias, capítulo 25, e os versículos 32 e 33. São 2 versículos que nós vamos ler agora. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Aqui usa a expressão, uma terrível
tempestade se levantará. Tempestade, ventos. Quando tem vento muito forte, muitos ventos, qual a palavra que nós chamamos para denominar isso? Tempestade, né? Sim. Uma tempestade. O mesmo texto na Nova Versão Transformadora está escrito assim, o mesmo texto é de Jeremias 25, versículo 32. Vou ler só o versículo 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Então, na Nova Versão Internacional, diz uma grande tempestade. E eu expliquei que quando nós vemos muitos ventos muito fortes, nós chamamos isso de tempestade. Mas alguém pode questionar, alguém pode dizer, irmão Joel, é uma conclusão sua. Eu estou lendo o mesmo texto numa outra versão e na outra versão usa a expressão um grande vendaval. Na minha diz uma grande tormenta. Uma grande tormenta. Então, ventos, o que Daniel viu lá, né? Ventos, 4 ventos ele viu. Ele viu um grande vendaval, uma grande tormenta, uma grande tempestade. E de acordo com o texto aqui de Jeremias, quando nós lemos os 2 versículos, nós percebemos que em resultado deste grande vento, deste grande vendaval, muitos morreram. Foram tantos que morreram que não houve quem pranteasse, porque na verdade todos morreram ali. Não tinha ninguém para prantear, ninguém para enterrar. Do jeito que morria, ali onde morria ficaram como esterco sobre a terra. Então, de acordo com esse texto, nós entendemos que ventos, tempestades, vendaval, em linguagem figurada, em linguagem profética, significa obra de destruição. Algo que, como resultado, deixa muitas pessoas mortas, né? Isso pode ser eventos da natureza, né? Furacão, terremoto. Tsunami. Isso aí, em linguagem profética, é apresentado, em linguagem figurada profética, como ventos. Ventos significa tudo isso aí. E também guerras, porque guerras deixam milhares de pessoas mortas. Então, em outras palavras, Daniel contemplou. Pelo contexto, nós vamos entender que aqui está se referindo diretamente sobre guerras. Deus mostrou para ele em visão, de uma forma figurada, que haveria de surgir muitas guerras. Uma nação guerreando contra outra e, em resultado destas guerras, milhares ou milhões de pessoas seriam mortas. Em outras palavras, é isso aí. Então, ventos, vamos, deixar assim bem didático. Ventos pode significar guerras, mas também pode significar um vendaval, tsunami, ou seja, destruição, catástrofe, né? Uma catástrofe da natureza. E o mar, lá o grande mar, ou água, significa o quê? Grande mar. Imagine, quando nós encontramos um lugar que tem muita água, mesmo que não seja o mar, às vezes a gente até usa essa expressão. Olha, virou um mar de água. A minha avó falava isso. A minha avó era nordestina. Se derramasse água na cozinha ou lavar louça, ela falava, nossa, isso aqui tá um mar de água. Só porque estava molhado o chão ali. Então, a expressão mar, um mar é um lugar onde tem muita água. A primeira vez que eu fui ao mar, eu me lembro, eu era adolescente, eu tinha cerca de 12 anos, e eu fiquei encantado. Foi em São Luís do Maranhão, lá na Ilha do Amor. Olha, quando eu cheguei ali, nossa, é uma sensação assim muito difícil de descrever, porque você acaba a sua visão sobre as águas e pronto, você não vê mais nada, até onde a visão dá é só água que você está vendo. É uma coisa. Mar é um lugar onde tem muita água e águas em linguagem figurada, profética. Apocalipse capítulo 17, aqui nós vamos encontrar a resposta. Apocalipse capítulo 17 e o versículo 15. Abra sua Bíblia e leia conosco. Então o anjo me disse, as
águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ficou claro? Aqui, mais uma vez, explicado exatamente, né? Igual aquele outro versículo lá que falou que eram os reis, né? Esse daqui está falando, né? Que são multidões. Então, o mar, ou águas, em linguagem figurada, né, profética, significa povos, nações. Tempestade, ventos, em linguagem profética figurada, significa destruição ou guerras. Ou guerra. Que isso gera destruição também, né? Certo. Então, é isso aí. Então, nós já entendemos o que significam os ventos são guerra, destruição. E as águas são povos, multidões. Aqui o versículo de Apocalipse também está falando nações e línguas, né? Porque uma nação é formada dos seus habitantes, da sua cultura, da política, das línguas, né? Mas aqui a gente pode colocar o significado como multidão. Povos, né? São povos. Muito bem. E tudo isso, só para a gente voltar, tudo isso está no versículo qual mesmo versos de Daniel? 2 e 3. Versos 2 e 3 de Daniel. Lá mostrou três coisas, né? Ventos, mostrou mar e mostrou animais. 4 grandes animais. O que significa esses animais? Nós já lemos no capítulo 7, verso 17, que diz que os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Então, os 4 animais, o texto deixa claro que são 4 reinos. Né? Eu fico maravilhado, meu bem, ao estudar a Bíblia e ver que ela mesma se explica. Né? É só nós compararmos, não é uma leitura superficial corrida assim, mas é estudar com oração, comparando um texto com outro, e o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente e a própria Bíblia vai respondendo. E buscar as verdades como um tesouro, né? A pessoa que vai procurar um tesouro, os tesouros, ouro, diamante, pedras preciosas, não estão à flor da pele hoje em dia. As coisas estão bem escondidas, precisa de equipamentos, de esforços, de sacrifício. E para nós procurarmos a verdade, precisa de dedicação, de empenho, comprometimento e persistência, né? Então, resumindo esses versículos 2 e 3, nós entendemos que Deus mostrou a Daniel naquela visão, que está aí no capítulo 7, que surgiriam guerras entre as nações, umas subvertendo outras, dando origem a 4 reinos universais. Eu falei assim de uma forma bem resumida. E... Interessante que em Daniel, capítulo 2, nós estudamos o sonho do rei Nabucodonosor, que naquele sonho ele tinha visto uma estátua que a cabeça era de ouro. Preste bem atenção nisso, ó. Cabeça de ouro, braços e peitos de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro. Percebe que a estátua estava dividida em 4 grupos, em 4 etapas? Então, era isso justamente que eu ia perguntar, porque eu estava lembrando da estátua, da visão da estátua, que cada parte da estátua era um reino diferente. E aqui, na visão, ele viu 4 animais. E os 4 animais, nós já entendemos que são 4 reis. Então, essa visão aqui, no versículo 2, tem a ver com a estátua de Nabucodonosor? É a mesma coisa? São os mesmos reis? Exatamente. Os mesmos reinos universais que foram apresentados ao rei Nabucodonosor através daquele sonho, foram mostrados ao profeta Daniel através desta visão, deste sonho aqui. E talvez alguém fique pensando, mas por que mostrar os mesmos reinos, os mesmos impérios, mais de uma vez? Para pessoas diferentes. Por que isso? Por que essa repetição? Não, se você fez essa pergunta, é uma pergunta lógica que vem à mente. Mas eu quero te dizer que
apesar de mostrar mais de uma vez, não foram só duas vezes, não, foram mais de duas. Uma vez a Nabucodonosor, nós estamos vendo esse momento aqui mostrando a Daniel, no capítulo 7, mas nós vamos ver isso repetir outras vezes. Por que tantas vezes? Na verdade, em cada momento, Deus tinha um enfoque. Era apresentado um aspecto específico. Por exemplo, para o rei Nabucodonosor, o aspecto específico que Deus mostrou, que Deus destacou ali naquele sonho, era mostrar que o reino babilônico não seria um reino eterno, que o reino babilônico seria sucedido por outros reinos. O rei Nabucodonosor não era Deus, não era o soberano supremo do planeta Terra, muito menos do universo. Não. Os babilônicos seriam vencidos por outro reino, esse outro reino depois seria vencido por outro, esse outro finalmente seria vencido por outro, mas chegaria um momento que todos os reinos terrestres seriam deixariam de existir e apenas o reino de Deus, o reino de Jesus, é que seria estabelecido como um reino eterno. Esta verdade é a verdade que se destaca no capítulo 2. Então, podemos dizer que para Nabucodonosor, Deus queria mostrar a fragilidade, a vulnerabilidade, né, dele e também do seu reino. Exatamente. Né? E também a finitude, que o seu reino não seria para sempre. Nem ele mesmo, nem através dos seus descendentes, ele não teria uma linhagem eterna ali na Babilônia, porque o reino seria findo, né? Então era isso que Deus queria mostrar naquele momento para Nabucodonosor, certo? Exatamente. E para Daniel? E para Daniel, no capítulo 7, qual que é o enfoque? Qual que é o objetivo? Nós vamos descobrir estudando juntos os detalhes, estudando cada animal, o significado de cada animal. Quando nós prosseguirmos, que é o que nós vamos fazer agora, nós vamos descobrir qual que é o enfoque de Deus, o que Deus queria transmitir, né? Ele queria chamar a atenção para qual detalhe? Nós vamos descobrir ao longo do estudo. Então vamos lá. Capítulo 7 agora, nós vamos ler o versículo 4. Leia conosco. O versículo 4. O primeiro animal daqueles quatro, primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Então, semelhante ao sonho lá da estátua, nós percebemos que a primeira etapa lá, a cabeça de ouro, Deus mesmo revelou para Daniel e Daniel falou para o rei Nabucodonosor, isso aí és tu, ó rei, né? A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, né? Que teve o seu domínio, a imagem que vocês acabaram de ver na tela aí, mostrou o ano que iniciou e até quando se estendeu o Império Babilônico. E aqui, lá era cabeça de ouro, agora aqui é apresentado nessa figura de um leão. Agora veja bem, um leão com 2 asas, não é normal um leão ter asas, leão não tem asa. Mas nessa visão aqui, que apareceu a Daniel, o leão tinha 2 asas como de águia. Essas asas como de águia representam a rapidez das conquistas, né, que o Império Babilônico teve na sua primeira etapa, né, sob a coordenação do rei Nabucodonosor. Ele rapidamente conquistou, né, um grande território, muitas riquezas e a capital ali se tornou uma das maravilhas do mundo daquela época. Então, essa primeira etapa de rápidas conquistas, isso é ilustrado com essas 2 asas de águia. Mas essas asas foram arrancadas depois, né? Os reis babilônicos que sucederam a Nabucodonosor já não foram tão ágeis, rápidos em conquistas como ele havia sido, né? Foram mais
moderados e são comparados agora com esta figura de um coração mais maleável, um coração de homem. Peraí só um pouquinho, sabe o que eu pude observar? Que assim, o leão, nessa visão aqui para Daniel, ele é comparado, a comparação é feita com a cabeça de ouro da visão de Nabucodonosor. Nas duas alegorias, esses símbolos, eles são comparados a coisas nobres, né? Então, a cabeça da estátua é de ouro, é um metal nobre na tabela periódica, né? É um metal nobre, é uma riqueza também neste mundo. E na alegoria para Daniel foi representado como o leão. Não é dito que o leão é o rei da selva, o rei dos animais também. Ele tem a sua nobreza. Então dá para perceber que esse reino era um reino de nobreza, de imponência, de poder, né, na sua prática das conquistas, né? Agora imagine só um leão com asas. Além da força, tinha a rapidez, como o pastor explicou. Exatamente. Então era um rei assim que ele tinha uma grande força nas suas conquistas, né, o seu reinado, mas também muita rapidez em avançar nos territórios. Exatamente. E qual o segundo animal? Não, são 4 animais, né? O primeiro, o leão. E o segundo? O segundo nós encontramos aqui no versículo 5, Daniel capítulo 7, verso 5. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na sua boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Então, ao passo que o primeiro animal foi um leão com 2 asas, e nós já explicamos que esse leão representava o Império Babilônico, o segundo animal foi um urso. E este urso, o animal tinha a aparência de um urso, né? Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Isso aqui representa o Império Medo-Persa, que foi o império que sucedeu Babilônia no domínio universal. Nós já estudamos um pouco disso quando estudamos o capítulo 2, né? Quando estudamos o capítulo 2 de Daniel, quando estudamos o capítulo 5 de Daniel, que nós falamos ali da morte do rei Belsassar, né? Nesses 2 momentos nós já estudamos um pouquinho sobre os medo-persas conquistando a Babilônia. E aqui tem um detalhe que eu quero destacar para vocês. Aqui diz que ele foi erguido por um dos seus lados. Quando nós encontramos em Daniel 8, nós vamos estudar isso mais para frente. Daniel 8, quando temos uma figura ali que aponta para os medo-persas, é apresentado na figura de um bode que tinha 2 chifres e um chifre era maior do que o outro. Cresceu, né? Mais do que o outro. Um chifre era maior. Aquele chifre que era maior, inclusive, ele nasceu depois, mas ele cresceu mais do que o primeiro. E nós encontramos isso se cumprindo assim, de uma forma fiel ali na conquista dos medo-persas. Quando nós lemos lá em Daniel 5, o rei, na verdade, que conquistou ali a Babilônia foi o rei Dario, que era Medo, era dos medos. Da Média. Da Média. Mas aí o que acontece? Os persas, né, que naquela ocasião o rei da Pérsia era sobrinho de Dario. Os persas, eles tiveram a sua proeminência depois do pessoal da Média, né? Dos medos. Mas eles depois se expandiram mais do que os medos, né? Veio depois, mas ele se expandiu mais e teve um poder e uma proeminência maior do que o que veio primeiro, o que veio conquistando primeiro. Então, até nesses detalhes, a Bíblia se cumpriu, o que Deus mostrou em linguagem figurada se cumpriu ao pé da letra. A história mostra isso aí. Bom, então vamos continuar aqui. O primeiro animal foi leão, que é comparado à cabeça de ouro, representa a Babilônia. Segundo animal, o urso, né? Que tem as 3 costelas. Nossa, deve ser uma coisa bem assim, instigante, né? Um urso com 3 costelas na boca.
E ele representa a parte da estátua que é o peito de prata, né? O peito e os braços de prata. Já não é mais um metal nobre como o ouro, né? Da cabeça, já é um pouco mais simples, né? Não é simples a palavra que eu queria, mas inferior, um pouco mais inferior que o ouro. E o urso não é o rei da selva, é um animal forte, imponente, inclusive um tanto perigoso, né? Bastante perigoso, que é a representação aqui, então, dos Medo-Pérsias, representação do reino da Média e da Pérsia. E o terceiro animal, são 4, a gente já estudou 2, qual o terceiro? O terceiro está escrito aqui no versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. E nas suas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Né? Talvez alguém esteja se assustando com a descrição registrada aqui, né? Mas em visão foi isso que Daniel viu, né? O terceiro animal que ele viu, subindo do mar, subindo dos povos, subindo das nações, foi um animal parecido com um leopardo. E quando nós estudamos lá sobre a estátua, a gente viu que o terceiro império universal, o que sucedeu os Medo-Persas foi a Grécia. Então, de igual forma, esse terceiro animal aqui, o leopardo, um animal semelhante a um leopardo, representa a Grécia. Agora, essas 4 asas, o que significam isso aí? O leopardo, naturalmente, é um animal muito veloz. Ele é muito rápido. Mais que o leão. Bem mais do que o leão. E nós explicamos que as asas do leão significavam a rapidez de Babilônia nas suas conquistas ali na primeira etapa. Agora imagine o leopardo, que já é um animal rápido, e não apenas com 2, mas com 4 asas. É uma velocidade tremenda. Velocidade da luz. É uma velocidade tremenda. E a história deixa evidente que, assim, com isso, a gente vê na história que, na verdade, as conquistas da Grécia, sob a direção de Alexandre, não tiveram paralelo em sua rapidez. Foi muito, muito, muito rápido. Em menos de 8 anos, Alexandre, com seu exército, marchou mais de 10.000 quilômetros. Naquela época não era com avião, com coisa motorizada como é hoje. Então, era a pé, com exércitos, a base de luta corporal. Então, a história deixa muito claro assim que Alexandre o Grande, a velocidade com que ele ampliou o seu território e as suas conquistas foi sem rival. Isso fica muito bem ilustrado pelo que Deus mostrou na visão aí, um leopardo com 4 asas. E 4 cabeças, o que significa essas 4 cabeças? Um mesmo animal com 4 cabeças. O animal significa o reino, né? Uhum. Nós lemos no versículo 17, os 4 animais são 4 reinos. Então, um reino com 4 cabeças. Então, isso aqui significa a subdivisão do império da Grécia, logo após a morte de Alexandre, pelos 4 principais generais de Alexandre, né, que foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Era o mesmo império, mas foi dividido o seu governo, a sua administração, sobre esses 4 principais generais. Fácil de compreender, né? Porque se um corpo tem só uma cabeça, é só esse cérebro que vai liderar o corpo. Agora imagine o corpo desse leopardo com 4 cabeças, 4 cérebros querendo liderar. Vamos voar para esse lado? Não, vamos para esse. Vamos para esse? Não, é aqui. Né? Então já mostra que é uma divisão. E já mostra também que todo reino que é dividido, ele se torna mais fraco, né? Uhum. Exatamente. E o quarto animal? O quarto animal, nós vamos ler aqui nos versículos
7, 8, aí vamos pular 2 versículos e vamos também para o versículo 11 e 12. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Na minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, e vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Bem, os 3 primeiros animais eram animais que todos nós já conhecemos da natureza, mas esse aqui, esse quarto aqui, ninguém nunca nem viu, né? Exatamente. Esse aqui não foi encontrado assim, Daniel não encontrou nenhum animal da selva que parecia com este quarto animal que ele viu. Então ele não encontrou nenhum assim para assemelhar, e ele usou essa expressão. Era um animal terrível e espantoso, causava terror, espanto, pavor ao ver. Um animal com dentes de ferro. É interessante que a 4ª divisão apresentado lá na estátua eram as pernas, né? Cabeça, peitos e braços, ventre, a 3ª etapa, e a 4ª as pernas. E as pernas da estátua eram de ferro. Os dentes deste animal também eram dentes de ferro. Né? Olha, a produção colocou aí na tela uma imagem aí do animal que não tem nenhum animal parecido com ele. As unhas eram de bronze, dentes de ferro, unhas de bronze. E este animal, olha a boca dele ali, os dentes, misericórdia. Parece uma assombração. E ele tinha 10 chifres. É comum vermos animal com um chifre ou com 2, né? Mas esse tinha 10 chifres. 10 chifres. Existe um veado que tem bastante chifre, mas na verdade, se a gente for ver, são 2. Da cabeça saem 2 e aqueles 2 têm galhos. Ramificações. Mas não era o caso desse animal. Saía da cabeça mesmo, 10 chifres. É uma coisa... Não tem nada na natureza assim. E Daniel diz, olha, é espantoso. Só que ele continuou olhando e ele viu que, de repente, começou a nascer um outro chifre pequenininho, uma pontinha pequenininha. E diante desse outro chifre pequenininho que começou a nascer, 3 dos que já existiam caíram. É tipo assim, quando está nascendo o dente, né? Nasceu um dentinho e 3 dentes caem quando nasce um. Geralmente é o contrário, né? Primeiro cai um dente para nascer o outro. E só nasce um no lugar de um que caiu. Mas aqui foi diferente. Nasceu o chifre e ao nascer 3 dos que já existiam caíram. Só que esse chifre, ele falava coisas arrogantes. Um chifre que falava. Um chifre que falava. Nossa. E falava coisas arrogantes. Então, Daniel ficou assim... Apavorado. E ele falava coisas arrogantes até que o animal foi lançado no fogo. Lançado no fogo e queimou. E o texto continua dizendo que os outros animais foram diferentes. Os outros animais, lhe foi dado viver durante mais um tempo. Passou o tempo deles, mas eles ficaram vivendo, eles não foram mortos. Mas esse aqui foi lançado no fogo. Então, aqui tem alguns detalhes que eu gostaria de destacar com todos vocês aqui. O que significa essa questão de os 3 primeiros animais
ser passado o tempo deles, mas eles não serem mortos em seguida, ficarem vivendo durante um tempo. Mas esse aqui vai ser morto, jogado no fogo. Isso aqui significa o seguinte: quando os medos e os persas conquistaram Babilônia, conquistaram o mundo, o Império Babilônico, ele perdeu o seu poder de governar. Mas a cidade continuou existindo, as pessoas continuaram existindo. Daniel mesmo, que era um estadista do Império Babilônico, ele passou a ser um estadista do Império Medo-Persa. Então, as pessoas continuaram vivendo, não foram destruídas. Houve só uma substituição de governante. De governante. Mas não houve um extermínio da população, nem destruição do território. Nem do território. Quando a Grécia alcançou o domínio universal, também aconteceu a mesma coisa. Os medos e os persas continuaram existindo, o seu território, as pessoas continuaram existindo. Quando Roma alcançou o domínio universal, a Grécia até hoje existe, não deixou de existir, né? Então, todos estes continuam ainda, as pessoas vivas, o seu território continua existindo, não foram mortos. Agora, este quarto animal aqui não vai ter um outro reino terrestre universal depois dele. A profecia não apresenta isso. Quando nós estudamos, por exemplo, Daniel 2, a estátua lá mostra as pernas de ferro, que é o quarto império, e depois mostra os pés, barro misturado com ferro, que é uma sequência das pernas de ferro. E os 10 dedos ali representam as 10 nações europeias que vieram à existência da subdivisão do Império Romano. Mas nenhum deles é um império universal. Império universal, de acordo com Daniel 7, a partir daquele tempo que Daniel estava vivo, apenas 4. Primeiro, babilônico. Segundo, os medo-persas. Terceiro, Grécia. E o quarto, Roma. Roma, aqui, é apresentado com 10 chifres. Depois nós vamos ver mais detalhes o que significa esses 10 chifres, etc. Mas um outro animal que representa um reino universal não tem. Este último reino universal será destruído, lançado no fogo. É isso que nós encontramos aqui, né? Não encontramos uma outra. E nós já estamos bem avançados no tempo deste quarto império. Nós estamos já estamos nos aproximando desse momento da destruição final, de ser lançado no fogo. Isso deve nos levar a uma reflexão. Estou eu me preparando para pertencer ao reino de Deus ou estou tendo uma vida de descuido, correndo o perigo de ser lançado no fogo junto com esse império, com esse quarto império universal? É uma pergunta reflexiva. Você pode colocar aí no chat qual a sua escolha. E enquanto isso, enquanto você escreve aí no chat, eu vou fazer uma pergunta. Uma dúvida. Pode ser uma dúvida de algum internauta também, né? Então, a estátua, ela é dividida basicamente em 5 partes, né? Cabeça, peito e braços, o ventre, as pernas e os pés. Cada um de um material diferente, né? Então, cabeça de ouro, peito e braços de prata, aqui o ventre de bronze, né? As pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Então, são 5 partes da estátua, da visão de Nabucodonosor. Por que Daniel só viu 4 animais e não 5? É praticamente a mesma coisa. É porque os pés, não é da estátua lá, não é um reino universal. Os pés é uma sequência das pernas. É tanto que, por exemplo, a cabeça é de ouro, peito e braços de prata, não tem nada de ouro. É outra coisa, 100% outra coisa. O ventre é de cobre ou bronze, não tem nada de prata nem de ferro, é 100% bronze. As pernas de ferro, 100% ferro, não tem nada de prata, nem de bronze, nem de ouro. Agora, os pés são de barro misturado com ferro. Percebe uma sequência do ferro nos pés? Então, os pés, na verdade, não é um
quinto império universal. Os pés da estátua é uma última etapa do império das pernas. Que tem algumas características do Império das Pernas, mas algumas modificações novas. Em outras palavras, o império das pernas adentra nos pés e tão presente nos pés até o fim. E no dia destes reis, misturado do barro com o ferro, vem o reino de Cristo. Isso é muito interessante. Até falar uma coisa rapidinho. Que assim, quando um outro reino era estabelecido, eles não exterminavam a população, não destruíam o território, mas eles chegavam com a sua cultura e a sua cultura acabava substituindo ou sendo imperiosa sobre a cultura anterior. Então, por isso também não tinha uma mistura dos elementos, mas nem cultura, nem política. Mas pode ser que na última... pode ser não, há uma mesclagem de cultura, de ideologia, de leis. Bom, é o senhor que vai explicar, né? Então vamos continuar. Mas só fechando a explicação desse ponto aí, lá em Daniel 2, aparentemente tem 5 divisões, mas não são 5, são 4. Aquela que parece a quinta é uma sequência da quarta. E aqui em Daniel 7 tem 4 animais, só que o quarto animal tem 10 chifres. Eu expliquei que nós vamos falar daqui a pouquinho o que significa esses 10 chifres. Esses 10 chifres significam os 10 dedos. É a mesma coisa. Então vamos lá. Quando nós lemos sobre o quarto animal, nós pulamos 2 versículos. Nós pulamos o versículo 9 e o versículo 10. Nós vamos ler agora esses versículos, o 9, o 10 e também o 13 e o 14. Aqui é um outro detalhe que foi inserido naquela visão, paralelo aos 4 animais. Vamos ler rapidamente? Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, nós encontramos agora aqui uma cena de juízo. Eu vou explicar rapidamente porque o nosso foco do estudo hoje não é sobre o juízo. Mas, em resumo, este ancião de dias aqui, esse ancião é Deus, o Pai, que está sentado no seu trono, ali com os anjos em volta dele, milhares e milhares de anjos, e ali iniciou uma obra de julgamento com base no que está escrito nos livros. Abriram-se os livros e iniciou o julgamento. É o que nós encontramos aqui. Quando iniciou esse julgamento? Esses detalhes nós não vamos adentrar nisso hoje. Quando nós formos estudar sobre o próximo capítulo, Daniel capítulo 8, verso 14, aí nós vamos, e também Daniel capítulo 9, verso 25, aí nós vamos entrar em detalhes quando iniciou esse julgamento, por quê, o que significa, como funciona. Esses detalhes nós vamos deixar para um outro momento. Só que esses textos também explicam que o Filho do Homem, Jesus, ele veio em uma nuvem e se dirigiu ao ancião de dias. Tem pessoas que se confundem aqui, né? Jesus sobre a nuvem. Acha que está falando da segunda vinda de Cristo, mas não é sobre a segunda vinda de Cristo. Aqui está falando de uma vinda de Cristo ao ancião de dias, a Deus, o Pai, do trono lá no céu. É uma ida de Jesus de um lugar para outro, lá no céu, comparecendo diante do Pai. E naquele momento vai ser dado a ele o poder, a glória e o reino. Será entregue a ele. Depois disso, aí que Jesus vem aqui na terra. Depois de ele receber do Pai essa autoridade, a glória
e o reino, aí ele vem, de fato, né, fazer a sua segunda vinda a esta terra. Beleza. Mas agora uma coisa, não sabe aquela ponta pequena, o chifre que cresceu mais que os outros lá? O senhor não vai explicar? Muito bem, é legal saber essa pergunta, essa curiosidade. Daniel também teve essa mesma curiosidade. Ele ficou, assim, como diz alguns, com esse assunto encafifado na mente dele, né? Dessa ponta pequena. Como nós podemos ver no capítulo 7 de Daniel, versos 19 a 21. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Então, eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os devorava. Esse texto aqui apresentou uma expressão diferente do que havia sido apresentado lá atrás, uma expressão adicional. A expressão adicional é que este chifre guerreava contra os santos e os devorava, ou os derrotava. Imagine Daniel, que era um homem santo, era um homem de Deus, ele se colocando, ele se imaginando, rapaz, olha, esse animal aí, esse chifre aí, que nasceu e caiu 3 quando ele nasceu, ele tem boca, fala com arrogância e tal, e ele faz uma obra de perseguição, de destruição contra os santos. Será que vai me matar? Quem é esse daí? Ele ficou preocupado e querendo saber o significado de tudo isso. E se nós avançarmos um pouquinho mais, a partir do versículo 23, nós vamos encontrar aqui o anjo explicando para Daniel. A partir do versículo 23, ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis. Está claro aqui? Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Eu já expliquei anteriormente que o quarto animal representa Roma, né? O quarto império universal. E os 10 chifres, o texto aqui deixou claro que são 10 reinos que surgem a partir dele, a partir desse quarto império universal. Semelhante aos 10 dedos lá da estátua, né? Semelhante os 10 dedos lá. São as 10 nações que mais atuaram na fragmentação do Império Romano em alguma fase da história. Lá quando eu expliquei Daniel capítulo 2, eu até citei os nomes deles, né? Os hunos, que hoje são os alemães, os ostrogodos, que hoje é a Áustria, os visigodos, que hoje é a Espanha, os francos, que hoje são os franceses, os vândalos, que é ali a África, os suevos, que são os portugueses, os burgundos, a Suíça, os érulos, sul da Itália, anglo-saxões, que é a Inglaterra,
E o 10º, os lombardos, que corresponde hoje ao norte da Itália. Destes 10 chifres, desses 10 reinos, 3 caíram quando surgiu aquele outro chifre pequeno a princípio, né? Mas que se tornou maior, o maior deles posteriormente. Sim, você ia perguntar. E quais foram desses reinos aí os 3 que caíram? Os 3 que caíram foram os Érulos, em 493, os Vândalos, em 534, e os Ostrogodos, em 538. Os reis destes povos aí, até então, eles eram crentes e defensores do arianismo. Eu não vou entrar em detalhes do arianismo agora, né? Mas eles era uma crença diferente do que havia sido acordado ali no Concílio de Nicéia. Então, a crença universal defendida por Roma é o que foi definido lá no Concílio de Nicéia, e Ário tinha umas crenças diferentes, e estes reis aí, eles eram defensores do arianismo, das crenças de Ário, e eles não se submetiam às crenças de Roma. E enquanto eles não se submeteram ou não foram subvertidos, o papado não pôde avançar, não pôde imperar sobre o mundo. Agora, quando esses 3 aí foram vencidos, derrotados, aí sim surgiu o papado. Que era essa ponta pequena que cresceu. Exatamente. E como chegar nessa conclusão? Como o senhor chegou nessa conclusão? Nós vamos apresentar de forma rápida, que nós já estamos aqui há bastante tempo e nós vamos dar uma acelerada. Mas eu vou apresentar pelo menos 5 motivos que nos levam a chegar a esta conclusão de que esta ponta pequena é o papado. A primeira é que, exatamente no ano 538, quando o último daquele chifre, o último dos 3 chifres caiu, foi exatamente em 538 que iniciou o período do Império Papal. Isso é coincidência? Para mim, isto é uma evidência clara. O segundo motivo que nos leva a chegar a essa conclusão é que o texto aí de Daniel capítulo 7, vários versículos aí que fala sobre esta ponta aí, diz que falará contra o Altíssimo, falará coisas arrogantes, né? Tem versões que usam a expressão blasfêmia. E encontramos uma fartura de declarações autênticas que comprovam isso se cumprindo com o papado. Nós vamos citar rapidamente alguns dos títulos que são dirigidos ao Papa. Vigário do Filho de Deus, Nosso Senhor Deus, o Papa, outro Deus na terra, Rei do mundo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles assumiram a infalibilidade. O Papa não peca, não erra. Não falha. Não falha. Professam perdoar pecados, né? Todo mundo conhece aí na história, venda de indulgências. Professam abrir e fechar o céu, é o sucessor de Pedro, como dizem, né? A quem foi dado a chave de abrir e fechar e etc. Coisas que só pertencem a Deus, eles denominam e atribuem ao papado. Então, isso é blasfêmia, né? Coisas que pertencem a Deus, aplicar a si. E vários títulos aí, pertencentes a Deus, a Jesus, dirigidos a si, né? Ao papado. Então, ele falará contra o Altíssimo, falará coisas arrogantes, blasfêmias. Nós encontramos isso se cumprindo de uma forma plena no papado. É um outro motivo que nos leva a esta conclusão. O terceiro,
O texto diz que oprimirá os seus santos. E no verso 21 diz que este chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Inquisição. Oprimir os santos, fazer guerra contra os santos, derrotar os santos. Quem oprimiu, perseguiu e devorou os fiéis seguidores da Bíblia, como o papado? A história não registra nenhum outro poder, nenhum outro império, não apresenta. Existe uma avalanche de fatos registrados na história que não deixam sombra de dúvida de que esta é mais uma prova de que este chifre significa o papado. 50 milhões de mártires, contando por baixo, afirmam os historiadores, se erguerão no juízo como testemunhas contra a obra sanguinária da Igreja Católica. Milhões de valdenses, pioneiros do protestantismo e muitos outros morreram condenados pela Igreja por crerem e defenderem os ensinos da Bíblia, simplesmente por isso. Né? Então, este é um terceiro motivo que nos mostra claramente se cumprindo esta descrição apontada na profecia com o papado. Não se cumpre com nenhum outro, é com ele mesmo. Um quarto motivo é que o texto prossegue dizendo: e tentará mudar os tempos e as leis. Em outras versões está no plural, os tempos e a lei. O papado mudou a lei de Deus. A lei de Deus que está na Bíblia não é a mesma que está no catecismo. No catecismo está diferente. Adaptada. Foi tirado o segundo mandamento que proíbe a adoração à imagem de esculturas, para não condenar a crença deles de adoração a imagens. Né? Então mudou a lei de Deus, tirou o mandamento todo. E Jesus falou que nós não podemos tirar nem um jota, nem um tio, mas eles tiraram o segundo mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, que apresenta o dia santo que Deus estabeleceu na criação, o sábado, o sétimo dia da semana. Ele mudou. Lá no catecismo está domingo e festas. Guardar domingos e festas. Colocou o primeiro dia da semana no lugar do sétimo, né? O primeiro dia da semana alusivo à adoração ao Deus Sol. Mas eles dizem, não, mas Jesus é o Sol da justiça. Mas na verdade isso aí vem de uma origem pagã, né? Roma era pagã a princípio, né? E eles adoravam muitos deuses, e dentre eles o Sol era o principal dos astros ali, né? Então, olha que mudança. Tirou o segundo mandamento, o quarto tirou o dia estabelecido por Deus e colocou o dia, né, de uma outra divindade ali, o primeiro dia da semana, alusivo a uma outra divindade. Aí, para não ficarem 9 mandamentos, porque tirou um, fica 9, né? Então, o 10º dividiu em 2, para continuar com 10 mandamentos. Mudou completamente a lei de Deus. Desta forma, num certo sentido, ele se colocou acima de Deus. E tem um texto bíblico, né, que ele se assentou no trono de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, querendo, né, parecer Deus, acima de Deus, mexendo, alterando, mudando, querendo mudar aquilo que Deus tinha estabelecido. Isso aqui não se cumpre com nenhum outro a não ser com o papado. Este é um quarto motivo que nos leva a ter essa conclusão, de que esta ponta pequena significa o papado. E um quinto motivo que eu vou mencionar aqui é que a última parte do texto mostra o tempo que este poder oprimiria os santos. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Se você ler esse mesmo texto em várias versões,
Na linguagem de hoje, por exemplo, lá está escrito por 3 anos e meio. Tem versões que falam por 3 tempos e meio. Por que você chega nessa conclusão? É porque, conforme Daniel capítulo 4, versículo 23, um tempo quer dizer um ano aqui em Daniel aqui. Porque lá em Daniel capítulo 4, verso 23, lá fala que sobre o rei Nabucodonosor, ele ia ficar 7 tempos comendo capim igual boi, sendo molhado do orvalho. E aqueles 7 tempos significavam exatamente 7 anos. Agora veja bem, um tempo, tempos, o mínimo do plural tempos são 2. Então é um tempo, mais 2 tempos, dá 3 tempos e meio. 3 tempos e meio. Se um tempo é um ano, então na verdade são 3 anos e meio. O ano judaico aqui contabilizado era o ano de 360 dias. Então, 3 anos e meio, 360 dias vezes 3, mais a metade de um ano, mais a metade de 360, 180. Quando você soma tudo isso aí, pode fazer essa continha. Você vai chegar a uma soma de 1.260. 3 anos e meio somam 1.260 dias. 1.260 dias. Agora, eu expliquei no início desse estudo que o que foi mostrado a Daniel aqui neste capítulo são coisas simbólicas. É tudo uma linguagem figurada. Esses 1.260 dias, eles são simbólicos, não são dias literais. E simbolizam o quê? Significa o quê? Vamos ler no livro de Números, capítulo 14. Em linguagem profética figurada, um dia significa o quê? Números, capítulo 14, o versículo 34. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Está claro esse texto aí? Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias. Um dia correspondente a um ano. Um dia significando um ano. Mais um texto no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4 e o versículo 7, a primeira parte. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Está claro aí? Um dia, em linguagem profética figurada, significa um ano. Um dia significa um ano. 1.260 dias significam 1.260 anos. O papado iniciou seu período de supremacia, eu já mencionei anteriormente, foi no ano 538, quando o último daqueles 3 chifres caíram. Em 538 iniciou ali o período de supremacia papal. 538 mais 1.260 anos de supremacia, apontado na profecia, nós chegamos até 1798. Foi exatamente este período, o período de supremacia papal, porque em 1798 o Papa foi preso e levado ele foi exilado pelo general francês Berthier. E ali acabou a supremacia papal. Alguns anos depois foi eleito um novo Papa, mas nunca mais o papado teve aquele poder todo que ele tinha, né? Isso é apresentado mais detalhes em Apocalipse, eu não vou me aprofundar nisso hoje. Mas lá em Apocalipse usa a expressão que ele recebeu uma chaga mortal. Mas essa ferida mortal ia ser curada. Então ele recebeu essa chaga mortal, essa ferida, lá em 1798,
e depois foi curada, mas ele não voltou a ter mais aquele poder todo que tinha antes. Então nós vemos aí que o tempo, o período apontado na profecia, que seria de 1260 anos, se cumpriu ao pé da letra com o papado. Do ano que ele assumiu a sua supremacia até o ano que ele perdeu a sua supremacia, somam-se exatamente 1260 anos, o período apontado na profecia. Com todas estas provas, tem como não chegar à conclusão de que esta ponta pequena aponta ao papado? É uma coisa muito evidente, é uma coisa muito clara, com inúmeras provas de muitos historiadores, né? Você chega a esta conclusão. E imagino que tenha ficado muito claro a questão dos animais dentro desse capítulo, mas esse capítulo termina com os animais? Termina por aí? Não, né? O título do assunto é o que significa os animais. Os animais significam o leão, Babilônia, o urso, Medo-Pérsia, o leopardo, a Grécia. E o outro bicho diferente. E o animal terrível, espantoso, com dente de ferro e tal, representa Roma. Os 10 chifres, a gente entendeu, aquele chifre pequenininho também nós entendemos. Mas o que significa nós sabemos, mas o capítulo não termina aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Daniel 7 e vamos ler o finalzinho desse capítulo, que eu acho muito lindo isso aqui. Versos 26 e 27. Mas o tribunal o julgará. Julgará aquele chifre pequeno lá, tá? Que fez tudo isso aí. Mas o tribunal o julgará. E o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Queridos, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. A conclusão do capítulo não termina mostrando os santos sendo mortos, destruídos. Apesar dos santos serem perseguidos, mortos, destruídos, e tanta coisa ruim acontecer com os servos de Deus ao longo dos séculos, mas o capítulo termina mostrando esta ponta pequena sendo destruída. Lembra que o quarto animal foi lançado no fogo? Sim. Foi lançado no fogo com as pontas todas, com todas as pontas, inclusive essa ponta pequena aí que cresceu e se tornou arrogante. Mas os santos não são destruídos. Pelo contrário, os reinos deste mundo que hoje estão nas mãos de pessoas ímpias, pessoas que maltratam os seguidores de Cristo, os reinos deste mundo são entregues nas mãos dos santos. E o tribunal que vai determinar isso não será nenhum tribunal terrestre. Será o tribunal de Deus, aquele tribunal que nós lemos lá nos versículos 9, 10, 13 e 14. Aquele tribunal que quem preside é o ancião de dias, Deus o Pai, né, com todos os anjos. Eles sabem de tudo que acontece, de justiça e de injustiça. Está tudo anotado nos livros. E Deus condenará todos que não fizeram aliança com Ele, todos que não aceitaram a salvação que Ele oferece, mas todos que fizeram um pacto com Deus. Os santos de todas as épocas, a eles, de acordo com o texto aqui, será entregue o domínio e eles reinarão para sempre com Jesus. Diante deste conhecimento, eu e você somos levados a tomar uma decisão. Hoje, não lá. Hoje nós podemos decidir em que grupo estaremos naquela ocasião. Estaremos no grupo
dos que serão destruídos com a ponta pequena, com o quarto animal, lançados no fogo, ou estaremos participando do grupo dos santos, que serão salvos e se assentarão com Cristo no trono e reinarão com Ele por toda a eternidade? A decisão, a determinação para isso é tomada hoje. Se nós nos rendermos, nos submetermos, concordarmos com o que foi estabelecido pelo papado, né, com a lei de Deus que foi mudada, guardando o domingo, adorando imagem e todos os ensinos apresentados e impostos pela igreja, mas que não tem base na Bíblia, se nós fizermos isso no nosso dia a dia, infelizmente seremos destruídos naquela ocasião. Mas se nós abrirmos a Bíblia no nosso dia a dia, aceitarmos os ensinos divinos que estão apresentados a nós, né? Colocarmos a nossa vida em harmonia com estes ensinos, estaremos fazendo parte dos santos do Altíssimo. E naquele dia, nós adentraremos para o reino eterno. Qual a sua decisão? É você que decide. O meu desejo é estar fazendo parte dos santos do Altíssimo. Eu acredito que esse é o seu desejo, né, minha linda? O meu também. Se você está tendo dificuldades para se posicionar ao lado de Jesus, ao lado dos ensinos da Bíblia, nós estamos aqui para te ajudar, para te estender a mão. Escreva uma mensagem aí no nosso WhatsApp, a nossa produção vai colocar na tela aí, na descrição desse vídeo também nós temos o número do nosso WhatsApp. Escreva uma mensagem aí, Pastor Joel, eu quero fazer parte dos santos do Altíssimo. Eu quero reinar com Cristo e com os salvos para sempre. Não quero ser destruído. Não quero ter parte com a besta, com o papado. Eu quero ter parte com Jesus, com os santos. Mas eu tenho dificuldade. Escreva aí a ajuda que você precisa e para nós será um grande prazer ajudar no que estiver ao nosso alcance. Amém. Creio que este é um momento de decisão e todo momento de decisão nós precisamos orar para que o Espírito Santo ele venha nos impressionar com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então nós vamos orar neste momento, né, por todos os internautas, para que Deus venha mostrar, venha guiar, direcionar a cada um no estudo da palavra e venha compreender as verdades para esse tempo. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais desta oportunidade que o Senhor nos deu de abrirmos a Bíblia e juntos com os teus filhos de vários lugares e também com a minha esposa aqui no estúdio, estudarmos o que está escrito na tua palavra. Obrigado, Senhor, pela iluminação do teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos erros, aquilo que nós temos feito que não está em harmonia com o que está na Bíblia, e nos dê cada vez mais entendimento, ilumine cada vez mais a nossa mente e também nos dê forças para tomar decisões certas ao teu lado, em harmonia com os teus ensinos, para que naquele dia, quando Jesus voltar, não sejamos destruídos, lançados no fogo, mas possamos adentrar para o teu reino e vivermos eternamente ao teu lado. Abençoa cada internauta, Senhor. Aqueles que estão querendo tomar a decisão ao teu lado, mas estão com dificuldades. Senhor, atenda o clamor de socorro destas pessoas. E se devemos ajudar as mesmas, nos coloque em contato com estas pessoas e nos dê sabedoria para darmos a ajuda necessária. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a sua presença neste canal, neste programa de hoje, estudando junto conosco a Palavra de Deus. Pedimos a Deus que venha abençoá-lo em sua vida, em todas as suas necessidades. E gostaríamos de pedir que você clique no joinha, porque assim o YouTube vai indicar este conteúdo a milhares de pessoas assim que elas abrirem a sua página. Este conteúdo fica gravado, então você pode assistir mais vezes. O estudo de hoje foi um tanto
como é que diz assim, um tanto integral, né, completo, forte. Então você pode assistir várias vezes, pode pausar, você pode ter um caderno. Inclusive os próximos programas vão ser sobre os capítulos históricos de Daniel, assim como nós falamos, proféticos, assim como nós falamos no começo. Então você pode anotar capítulo tal, programa tal, e assim com as suas anotações e revisões você vai ter uma compreensão muito maior. E você também pode compartilhar com seus amigos, seus parentes, com todas as pessoas. Então, agradecemos a sua presença, que Deus te abençoe grandemente. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com o WhatsApp da TV Conectados, que está na descrição desse vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe a sua vida.